Tenha misericórdia pelo amor de Deus. Não mate meu marido, ele é um homem bom. Grito desesperada a mulher do matador que foi contratado para matar Lampião. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol nascia avermelhado sobre o sertão baiano e o calor começava a ferver antes mesmo que o dia se afirmasse. As pedras brilhavam feito brasas e o ar parecia pesado, como se o próprio céu quisesse desabar sobre a terra. Naquele dia, o sofrimento não vinha da seca, mas da crueldade de um homem que havia feito do crime sua profissão. Raimundo Tavares, conhecido matador de aluguel, percorria os sertões matando por dinheiro, deixando atrás de si rastros de luto e promessas de vingança. O que ele não sabia era que, naquele amanhecer, o destino lhe cobraria o preço por cada bala disparada. Dizem que o sertão tem suas próprias leis, e foi justamente nelas que o nome de Lampião se firmou. O homem que desafiava coronéis, jagunços e soldados agora cruzava as veredas entre Monte Santo e Jeremoabo em busca de justiça. Um fazendeiro rico de nome Ambrósio Ferraz havia colocado 100 mil réis sobre sua cabeça, dinheiro suficiente para comprar silêncio, lealdade ou morte. Raimundo, o homem que aceitara o serviço, não imaginava que caçava o diabo e encontraria o próprio inferno. O sol subia lento e o barulho dos cascos ecoava pelas pedras. Lampião vinha à frente, o chapéu de couro sombreando os olhos, seguido por seus cabras armados. Ninguém falava, mas todos sabiam o motivo daquela marcha. Na sela de um dos cavalos, amarrado e com os pulsos inchados, Raimundo balançava sob o ritmo dos passos dos animais. Seu rosto estava sujo de poeira e sangue seco, e o medo já havia apagado a altivez de outrora. Ele tentava falar, mas Lampião sequer olhava para trás. Quando pararam num descampado de juazeiros, o calor parecia derreter o chão. Os urubus circulavam acima, impacientes, como se já soubessem o fim daquela história. Lampião desceu do cavalo, caminhou até o prisioneiro e ficou diante dele, firme em silêncio. O vento carregava o cheiro do couro e da pólvora, misturado à poeira fina que grudava no rosto. Raimundo tentou sustentar o olhar, mas os olhos do cangaceiro eram duros, impassíveis, como pedra batida de sol. Homem valente é o que assume o que faz, disse Lampião com voz seca. Raimundo engoliu em seco, o suor escorrendo pelo queixo. Não era pessoal, capitão. Só fazia o que me mandavam. Lampião acendeu o cigarro, tragou devagar e soltou a fumaça diante dele. Não respondeu. Apenas virou o rosto e olhou para o horizonte, onde o sertão se estendia em silêncio, sem piedade. Era ali que a justiça e a vingança andavam de mãos dadas. Enquanto o bando cercava o prisioneiro, o céu parecia mais baixo, pesado, quase sem cor. Um dos cabras, chamado Moreno, ajeitou o rifle no ombro e comentou baixinho: "Esse aí não dura o dia." Ninguém respondeu. O sol queimava, o ar doía, e o sertão assistia calado àquela cena que parecia escrita nas pedras. Foi nesse momento que o narrador poderia jurar que até o vento parou para ouvir. A história do homem que ousou mirar em Lampião estava apenas começando, e cada passo dali em diante seria lembrado por gerações. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sol já estava alto quando o bando desmontou nas redondezas de Canindé. A poeira levantava, grudando na pele e nos chapéus de couro. Os cavalos bufavam cansados e o silêncio era cortado apenas pelo som dos galhos secos quebrando sob as botas. No centro do acampamento improvisado, Raimundo Tavares foi jogado de joelhos, com as mãos amarradas e a cabeça baixa. O suor escorria pelo rosto misturado ao sangue que manchava a gola da camisa rasgada. Lampião,
observava à distância. Tinha o olhar firme de quem já vira muitos homens ajoelhados, implorando, mentindo ou tentando enganar até o último fôlego. Mas aquele ali era diferente. Não pela coragem, mas pelo motivo. Raimundo não matava por ódio nem por vingança. Matava por encomenda. E no sertão, o homem que vende o gatilho não tem alma nem descanso. O bando cercava a cena. Moreno, Zé Baiano e Luiz Pedro olhavam o prisioneiro com desdém. O cheiro da cachaça misturado à pólvora enchia o ar. Lampião se aproximou devagar, o rifle descansando no ombro, a sombra do chapéu cobrindo parte do rosto. Parou diante do homem, que tentava disfarçar o medo, mas a respiração acelerada o entregava. "Quem te pagou para isso, cabra?" perguntou Lampião em tom frio, quase sem mover os lábios. Raimundo demorou a responder. Engoliu em seco e soltou as palavras como quem cuspia veneno. "Foi o coronel Ambrósio Ferraz, lá de Poço Redondo. Disse que o senhor era praga no sertão, que precisava sumir do mapa." Os olhos de Lampião brilharam. O nome não era novo. Ambrósio era um dos homens mais ricos da região, dono de engenho, gado e pistoleiros. Pagava missas na igreja de Piranhas com as mesmas moedas que encomendava mortes. Lampião acendeu o cigarro, tragou com calma e respondeu: "Coronel de palavra mole e coração podre. Já mandou mais homem para a cova do que padre rezou missa." Raimundo abaixou a cabeça. As palavras do cangaceiro ecoaram no ar quente. Um urubu passou baixo, e o vento trouxe o cheiro distante de carne seca sendo frita, mistura comum nas cozinhas do sertão. Lampião deu um passo à frente, encostou a ponta do rifle no ombro do homem e continuou: "Eu conheço esse tipo de coronel. Compra jagunço com ouro e quer ser chamado de doutor. Mas a justiça dele acaba quando o sol se põe." O matador, suando, tentou se justificar. "Capitão, o senhor sabe, homem com filho pequeno não escolhe trabalho. Se não fosse eu, seria outro." Lampião o fitou em silêncio, um silêncio que pesava mais do que qualquer sentença. Depois, sem aviso, deu um leve toque no peito do homem com o cano do rifle e disse: "Pois agora vai ser você e não outro a pagar a conta." O bando permaneceu imóvel, esperando a ordem. Mas ela não veio. Lampião se virou e caminhou até a sombra de um mandacaru, sentou-se e tirou o chapéu, deixando o suor escorrer pela testa. O sol começava a cair, pintando o sertão de vermelho. Era o prenúncio de que sangue ainda mancharia aquele chão antes da noite chegar. O sol se curvava no horizonte quando Lampião ordenou que acendessem a fogueira. O vento soprou quente, levantando a poeira que se misturava à fumaça. O cheiro de carne salgada se espalhou, enquanto o bando se ajeitava em volta do fogo, observando o homem amarrado a poucos metros dali. Raimundo Tavares respirava com dificuldade, o corpo exausto, a mente em desespero. O calor fazia o ar vibrar, e o silêncio só era quebrado pelo estalo das brasas. Lampião ficou de pé, olhando o sertão escurecer. O reflexo das chamas tremulava em seus olhos e cada sombra projetada parecia um fantasma de guerra passada. O cangaceiro não era homem de piedade. Havia enterrado amigos, visto traições e enfrentado exércitos. Mas naquela noite havia algo diferente: o peso do nome do inimigo. O coronel Ambrósio Ferraz, que mandara pagar 100 mil réis pela cabeça dele, era velho conhecido. Homem de missa e de maldade, que oferecia esmolas aos pobres e balas aos que o desafiavam. Raimundo ergueu o rosto, suado, a barba desgrenhada. "Capitão, me escute uma última vez", disse com voz rouca. "Eu não tinha escolha. Esse coronel tem homem até na polícia. Se eu recusasse, minha família ia pagar no meu lugar." Lampião cruzou os braços. "Escolha, cabra. Todo homem tem. Uns escolhem morrer com honra, outros vendem o gatilho por um punhado de moeda." O silêncio voltou a dominar o acampamento. O vento soprava com cheiro de pólvora antiga e o brilho da fogueira revelava os rostos atentos dos cangaceiros. Do outro lado do descampado,
Um som inesperado. Passos apressados, um grito feminino que cortou o ar. Raimundo! Todos se viraram. Uma mulher vinha correndo, o vestido rasgado, os pés descalços, coberta de poeira e lágrimas. Era Maria do Céu, a esposa do condenado. Carregava no peito um rosário de madeira e nos olhos o desespero de quem não teme bala nem inferno. Ela tropeçou ao se aproximar, caiu de joelhos e ergueu as mãos. Capitão Lampião, pelo amor de Deus, tenha piedade. Ele é pai de 2 filhos, foi forçado. Se for preciso, que leve a minha vida, mas poupe a dele. A súplica fez o vento parar. Os cangaceiros se entreolharam. Alguns baixaram os rifles. Maria Bonita, encostada num cavalo, observava a cena em silêncio, o olhar dividido entre respeito e compaixão. Lampião caminhou até a mulher, devagar, com o rifle pendendo na mão. O fogo refletia na aba de seu chapéu. Parou diante dela e perguntou com voz firme: "A senhora sabe o que ele veio fazer comigo?" Maria do Céu, tremendo, respondeu: "Sei, capitão, mas sei também que todo homem pode se arrepender. Até Judas chorou o que fez." A menção bíblica fez Lampião levantar o olhar por um instante. O sertão era cheio de fé e ele próprio carregava um crucifixo pendurado no peito. Mas fé e perdão nem sempre andavam juntos. Ele olhou para Raimundo, ainda de joelhos, e depois para a mulher. A lua começava a aparecer pálida, atrás dos mandacarus. O vento soprava forte, balançando as chamas. Lampião girou o rifle lentamente entre as mãos e disse apenas: "A senhora reza? Então reze, porque amanhã o sertão vai acordar com um homem a menos." Maria do Céu caiu em prantos, abraçando as pernas do marido. A noite avançou devagar e o som dos soluços se misturou ao canto distante de uma coruja. A madrugada chegou pesada, coberta por um céu sem estrelas. A fogueira ardia em brasas e o ar trazia o cheiro amargo de fumaça e suor. Maria do Céu permanecia ajoelhada ao lado do marido, segurando o rosário com tanta força que as contas marcavam suas mãos. Os cangaceiros cochichavam em volta, divididos entre o respeito e a dúvida. Lampião, de pé, observava em silêncio, o rosto cortado pela luz do fogo. Era o juiz e o carrasco do sertão, e todos ali sabiam que bastava um gesto para que o destino fosse selado. Raimundo, exausto, levantou os olhos e viu Lampião encarar o horizonte. O vento soprava leve, mas o ar parecia parado, denso como o medo. "Capitão", disse ele com a voz falhando, "me mate se for preciso, mas cuide da minha mulher. Ela não tem culpa do que eu fiz." Lampião não respondeu, apenas se virou e caminhou até o cavalo. Pegou uma pequena garrafa de cachaça, deu um gole e olhou o prisioneiro por cima do ombro. "O sertão é cruel, cabra. Quem escolhe o caminho errado tem que aguentar o peso." E então completou com um tom seco: "Mas às vezes o castigo vem antes do tiro." Maria Bonita se aproximou, o lenço amarrado na cabeça, o olhar firme. Ficou ao lado de Lampião e observou a mulher desesperada. "Virgulino, a gente já fez justiça demais por hoje", disse em voz baixa. "Essa mulher tem o mesmo olhar que eu tinha quando te vi pela primeira vez." Lampião virou o rosto lentamente para ela. O silêncio entre os dois era quase sagrado. Ele sabia que Maria Bonita falava com o coração, mas também sabia que o coração não mandava no sertão. O cangaceiro respirou fundo e respondeu: "Quem vive de encomenda morre de encomenda. Se eu deixar um, amanhã vem outro, e o nome de Lampião vai valer menos que um tostão furado." Maria Bonita abaixou os olhos, entendendo a sentença. O vento soprou mais forte, levantando as cinzas. Os urubus que dormiam nos galhos próximos bateram asas, incomodados. O amanhecer começava a clarear lentamente, pintando o céu de vermelho. Lampião olhou novamente para Raimundo. Havia algo naquele homem que o fazia lembrar de si mesmo. Um sertanejo empurrado pela miséria, tentando sobreviver em um mundo governado pela injustiça dos coronéis.
Mas a diferença estava no preço da honra. Maria do Céu ergueu o rosto, o cabelo grudado pela poeira e pelo pranto. Capitão, Deus está vendo tudo isso. O senhor pode ser rei do sertão, mas ninguém escapa do olhar dele. As palavras caíram como pedra. O bando se agitou. Lampião deu 2 passos à frente e respondeu sem elevar a voz: Deus me fez ver o inferno antes de me dar o nome que carrego. E se ele está vendo, que veja até o fim. O dia clareava por completo quando o capitão ergueu a mão, dando sinal para que o bando se preparasse. Mas antes que qualquer disparo fosse feito, ele mandou baixar as armas. Havia algo naqueles olhos femininos que o fez hesitar. Não por fraqueza, mas por memória. Ele caminhou até o cavalo, subiu com calma e disse: Vamos marchar! Deixem o condenado amarrado. Quero ouvir o canto do sertão antes que o sol esquente. Enquanto se afastavam, Maria Bonita olhou para trás e viu Maria do Céu abraçada ao marido, rezando em silêncio. Ninguém sabia o que viria depois, apenas que o nome de Lampião, mais uma vez, seria lembrado entre fé, sangue e redenção. Toque na lampada amarela e fique conosco. O sol já queimava forte quando o bando voltou ao acampamento. O vento levantava redemoinhos de areia e o cheiro de couro, suor e pólvora tomava o ar. Raimundo ainda estava lá, amarrado, os pulsos roxos e a boca rachada pela sede. Ao lado dele, Maria do Céu continuava ajoelhada, com o rosto inchado de chorar. Desde a madrugada, ninguém ousara tocar nela. Nem mesmo os homens mais duros do grupo tiveram coragem de contrariar Lampião. O capitão desmontou do cavalo e caminhou até o prisioneiro. O sol refletia no metal da arma pendurada no coldre. Os passos de Lampião ecoavam lentos, firmes, enquanto cada homem do bando observava em silêncio a cena que parecia arrastada pelo próprio tempo. Ele parou diante de Raimundo, limpou o suor da testa e disse com voz baixa: O coronel Ambrósio te usou como quem joga semente em terra seca. Te pagou para morrer no meu lugar. E agora quem vai pagar por ti? Raimundo, com dificuldade, levantou o rosto. O olhar estava distante, mas a dignidade ainda resistia. Ninguém, capitão. Homem como eu não tem quem pague. Só reza quem fica vivo. Lampião assentiu. A resposta era a que esperava. O vento soprou, carregando poeira e o som distante de sinos de uma igrejinha. O cangaceiro olhou para o céu por um instante. Depois fixou os olhos em Maria do Céu, que tremia. A senhora ainda tem fé? Perguntou. Ela balançou a cabeça, chorando. Tenho, capitão. É a única coisa que me restou. Lampião se abaixou, pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Pois guarde essa fé, mulher, porque no sertão é ela quem segura a gente de pé. Os cabras observavam tensos. Um deles, Sabino, sussurrou: Capitão, é melhor acabar logo. O sol já está esquentando demais. Lampião levantou devagar, e o olhar que lançou ao homem foi suficiente para fazê-lo recuar. Quem manda aqui ainda sou eu, disse sem gritar, mas com a firmeza de quem sabia o peso da própria voz. Maria Bonita se aproximou, o rosto sério. Virgulino, já é hora. O povo fala que o senhor é justo, e justiça não se faz com demora. Lampião respirou fundo, segurando o rifle. A mulher do condenado soluçava baixo, abraçada ao marido. Raimundo olhou para o capitão e murmurou: Se puder, leve esse recado. Diga ao coronel que a morte dele já foi paga com a minha. O cangaceiro ergueu o rifle devagar, o cano brilhando sob o sol. O tempo pareceu parar. O vento cessou, os cavalos se agitaram, e o sertão inteiro pareceu segurar o fôlego. O disparo ecoou seco, cortando o silêncio. O corpo tombou para frente e a poeira se levantou num redemoinho lento, cobrindo tudo. Maria do Céu gritou, o som rasgando o ar como faca. Lampião virou as costas e começou a caminhar em direção ao cavalo. Os cabras ficaram imóveis, até que ele disse apenas: Vamos embora, aqui já se fez o que tinha que ser feito. Enquanto partiam,
Maria Bonita olhou uma última vez para trás. Viu a mulher ajoelhada na terra quente, abraçando o corpo do marido, e sussurrou baixo, só para si: que Deus te receba, cabra. O sertão é duro, mas o céu pode ser mais piedoso. O bando seguiu estrada adentro, e o som dos cascos se misturou ao canto dos urubus no alto. O sol seguia firme, e o chão vermelho guardava mais uma história que o vento jamais deixaria esquecer. Durante dias, o sertão murmurou o que havia acontecido. A notícia da execução correu mais rápido que o vento. Nas feiras de Piranhas e nas praças de Poço Redondo, os violeiros improvisavam versos sobre o homem que ousou mirar em Lampião e teve o nome riscado da terra. As mulheres cochichavam nas janelas, os padres rezavam missas em silêncio e os coronéis cerravam os dentes, temendo que o mesmo destino os encontrasse. Raimundo Tavares, o matador de aluguel, tinha virado exemplo e aviso. No acampamento, Lampião permanecia calado. Passava as noites sentado perto da fogueira, limpando a arma, olhando para o fogo como se visse o passado dançando nas chamas. O rosto endurecido escondia algo que ninguém ousava mencionar: o peso do silêncio depois da morte. Maria Bonita o observava de longe, percebendo que havia algo diferente naquele homem que o sertão chamava de rei. Certa manhã, enquanto os cabras preparavam a partida, Lampião chamou Luiz Pedro. Mande vigiar o coronel Ambrósio. Quero saber se ele ainda respira o mesmo ar que eu. O homem assentiu, sabendo que aquele pedido era mais que uma ordem. Era uma promessa. Na estrada, o grupo cruzou vilas pequenas, como Cansanção e Jeremoabo. O povo se afastava à medida que o bando passava, mas alguns olhares traziam respeito, outros medo e uns poucos admiração. Para muitos sertanejos, Lampião era o castigo dos ricos e a voz dos esquecidos. Para outros, um demônio com farda de couro. Mas ninguém ousava negar. Onde ele passava, o sertão parava para assistir. Enquanto cavalgava, Lampião lembrava do olhar da mulher ajoelhada. Aquela dor o perseguia como sombra. Ele mesmo já havia visto Maria Bonita chorando pelos companheiros mortos em combate. Sabia que no sertão o amor sempre custava caro, e ainda assim era o que mantinha os homens de pé. Ao cair da tarde, chegaram a um povoado pequeno, onde o sino da igreja marcava o fim do dia. Lampião entrou no alpendre de uma venda e pediu café forte. O dono, trêmulo, serviu sem olhar nos olhos. Capitão, diz o povo que o senhor matou o cabra errado, que o tal Raimundo só fez o que o coronel mandou. As palavras saíram arrastadas, quase num sussurro. Lampião levantou o olhar sem pressa. No sertão, ninguém mata errado. Cada bala tem seu dono, respondeu. A resposta gelou o ambiente. O homem engoliu seco e o cangaceiro terminou o café em silêncio. Do lado de fora, o céu escurecia rápido e o som dos grilos tomava conta da noite. Mais tarde, enquanto o bando descansava, Maria Bonita se aproximou de Lampião. Virgulino, o que vai fazer agora? Perguntou, encostando-se ao ombro dele. Ele demorou a responder. O coronel pensa que o dinheiro compra até o destino. Mas o sertão não se vende. A lua apareceu alta, iluminando o chão rachado. O vento balançava os galhos secos e trazia o cheiro da terra quente. Lampião respirou fundo, como quem carregava o peso de 1000 histórias. Amanhã a gente segue para o norte, disse, ajeitando o chapéu. Quero que o coronel saiba que ainda respiro. Naquela noite, ninguém dormiu em paz. O som distante de uma reza atravessava o vento, e até os animais pareciam inquietos. O sertão, mais uma vez, se preparava para ver sangue cair sobre a poeira. O sol voltou a nascer impiedoso sobre o sertão. As pedras, queimando sob o calor, pareciam brilhar como brasas. O bando seguia em silêncio por uma estrada estreita de terra batida. Os chapéus de couro protegiam pouco, e o suor escorria em linhas grossas pelo rosto dos homens. Lampião ia à frente, o olhar firme,
guiando o grupo com a convicção de quem sabia que a guerra contra o coronel Ambrósio ainda não havia terminado. Nos povoados por onde passavam, as pessoas saíam de casa apenas para ver o rei do cangaço. Uns faziam o sinal da cruz, outros deixavam bilhetes com pedidos de justiça. Lampião não sorria, mas guardava cada palavra no peito. Sabia que o povo via nele um símbolo, ainda que o preço dessa fé fosse pago em sangue. Quando o bando parou para descansar à sombra de um umbuzeiro, Maria Bonita se aproximou. Trazia no rosto o cansaço e nos olhos a preocupação. "Virgulino, até quando isso vai durar?" perguntou. O coronel perdeu o matador, mas o ódio dele não morreu. Lampião respondeu sem olhar. "Enquanto tiver coronel comprando morte, o sertão não conhece paz." Maria Bonita se calou. O vento balançava os galhos e fazia ranger as selas dos cavalos. Lampião puxou o crucifixo que carregava no pescoço, o mesmo que um padre lhe dera anos antes em Juazeiro. Passou os dedos sobre ele e disse, num tom baixo, "Padre Cícero me ensinou que até o demônio tem sua hora, pois o coronel que me caçou vai ouvir o relógio dele bater." O bando retomou a cavalgada. À medida que o sol subia, as sombras se encurtavam e a paisagem se tornava um mar de calor e miragens. Passaram por ruínas de antigas casas de fazenda, terras antes férteis, agora abandonadas pela seca. Lampião parou diante de um poço seco, olhou para o chão rachado e disse, "O sertão castiga quem esquece dele. O coronel enriqueceu sugando o suor do pobre, mas agora vai provar da mesma sede." À tarde, chegaram a uma vila próxima de Poço Redondo. A população se escondeu dentro das casas e as portas se fecharam com pressa. Apenas uma velha rezava sentada na calçada, o terço nas mãos. Lampião desmontou, se aproximou devagar e perguntou, "A senhora conhece o coronel Ambrósio?" A velha levantou o olhar com os olhos claros e a voz trêmula. "Conheço sim, capitão. Homem de reza e pecado. Manda matar por vaidade e diz que faz por justiça." Lampião assentiu, "Pois a justiça dele vai se encontrar com a minha." Ao cair da noite, o grupo montou acampamento nas margens de um riacho seco. O fogo estalava alto e o cheiro de couro queimado se misturava à fumaça. Os homens cochichavam histórias antigas sobre o capitão, lembrando as emboscadas, os milagres e as mortes. Lampião ouvia em silêncio, limpando a arma com calma. De repente, o som de passos aproximando-se. Um dos cabras levantou o rifle, mas Lampião ergueu a mão pedindo calma. Da escuridão surgiu uma figura. Era o velho Bento, vaqueiro que havia trabalhado para o coronel. "Capitão, o Ambrósio mandou chamar reforço. Vem homens de Sergipe para caçar o senhor." O fogo refletiu nos olhos de Lampião. Ele se levantou devagar, colocou o chapéu e respondeu, "Então o sertão vai ouvir barulho outra vez." Maria Bonita se aproximou, segurando o braço dele. "Virgulino, não vá sozinho nessa guerra." Ele sorriu de leve. "Guerra é tudo que o sertão me deu, Maria, e eu aprendi a viver com ela." Naquela noite o vento mudou de direção. O cheiro de chuva se misturou à poeira e o som distante de trovões parecia anunciar que o sertão estava prestes a assistir a mais um acerto de contas. O amanhecer trouxe um silêncio estranho. O ar parecia pesado e até os pássaros evitavam cantar. O bando estava pronto. As armas foram limpas, os cartuchos revisados e os rostos endurecidos pelo dever. Lampião, montado em seu cavalo baio, observava o horizonte onde as terras do coronel Ambrósio se estendiam. A fazenda Santa Luzia, cercada por mandacaros e muros de pedra, era o símbolo da riqueza que custara a vida de tantos sertanejos. O capitão conhecia bem aquele tipo de homem. Coronel Ambrósio havia construído o império à base de sangue, comprando jagunços, corrompendo soldados e usando a igreja para encobrir seus pecados. Lampião lembrava que, quando menino, ouvira o nome daquele homem nas conversas de beira de fogão.
sempre seguido de histórias de mortes e crueldades. Agora era hora de ajustar as contas. Chegaram ao entardecer. O céu ardia em tons de cobre, e o som dos grilos se misturava aos relinchos nervosos dos cavalos. Lampião desmontou e fez sinal para o grupo se espalhar. Cada homem sabia o que fazer. Aquele tipo de guerra não precisava de palavras. O vento soprou forte, balançando as palhas do curral, e por um instante tudo ficou imóvel. De dentro da casa grande saiu o coronel gordo, com as mãos trêmulas, e o olhar de quem não esperava ver o inferno bater à sua porta. Lampião, murmurou, tentando parecer firme. Pensei que o sertão já tivesse te engolido. O cangaceiro deu 2 passos à frente, o rifle apoiado no ombro. O senhor pagou 100 mil réis para isso acontecer, mas o dinheiro do senhor não vale nem o chão que pisa. O coronel deu uma risada nervosa, tentando esconder o medo. Negócios, capitão. A gente faz o que precisa para viver. Lampião interrompeu. O senhor vive matando o homem de fé, tomando terra de viúva e ainda tem coragem de falar em viver? Do lado de fora, o bando cercava a fazenda. Os gritos começaram. O som das armas ecoou entre os coqueiros e a poeira subiu espessa. Foi rápido. O coronel, encurralado, tentou correr, mas Lampião o deteve. A troca de olhares durou segundos e o capitão falou. O matador que o senhor mandou já pagou o preço. Agora é a sua vez de rezar. O homem caiu de joelhos, implorando. Pelo amor de Deus, Lampião, eu tenho família. O cangaceiro respondeu sem raiva, apenas com certeza. O sertão não esquece, coronel. E Deus está vendo. O tiro ecoou forte, atravessando o silêncio da tarde. O som espantou os pássaros e fez os bois mugirem nos currais. Lampião ficou imóvel por alguns instantes, o rifle ainda erguido, enquanto a fumaça do disparo se dissipava lentamente. Depois, virou-se para o bando e disse: queimem tudo. O que foi plantado com sangue não pode dar fruto. As chamas se espalharam rápido. A fazenda virou cinza antes da noite cair. No céu, a lua apareceu pálida e o vento trouxe o cheiro de fumaça até onde o capitão estava. Ele olhou o fogo de longe, em silêncio, sem comemorar. Maria Bonita se aproximou e tocou seu braço. E agora, Virgulino? Agora o sertão dorme em paz, até o próximo pecado. O bando se afastou e o som dos cascos desapareceu na escuridão. Naquela noite, quem passou pelas estradas de Poço Redondo jurou ouvir o estalo das chamas e o eco de um disparo perdido. O povo diria depois que foi o dia em que o inferno desceu ao sertão, e Lampião foi o anjo que o guiou. Os dias seguintes foram de silêncio e medo. O cheiro de cinza ainda pairava no ar das vilas próximas, e o povo comentava em voz baixa o que havia acontecido na fazenda Santa Luzia. Uns diziam que Lampião havia feito justiça, outros juravam que o capitão tinha passado dos limites. De todo modo, ninguém se atrevia a falar alto. O nome dele bastava para calar até o vento. O bando seguia viagem pelo sertão, cavalgando sob o sol impiedoso. Passavam por roçados queimados, riachos secos e cruzes espalhadas pelas margens das estradas. Cada uma contava uma história, e Lampião as olhava com respeito. Eram lembranças dos que tinham morrido por menos do que ele próprio já enfrentara. Em cada povoado deixavam rastros de medo e admiração. O povo os observava escondido pelas frestas das janelas, mas quando os cangaceiros se afastavam, alguns se aproximavam do chão onde haviam passado, recolhendo balas vazias como relíquias. Numa tarde abafada, acamparam perto do rio São Francisco. O ar cheirava a barro e vento quente. Lampião se afastou do grupo e ficou à beira da água, limpando a arma e olhando o reflexo trêmulo do rosto sobre o rio. Parecia procurar algo que não sabia mais se existia. Maria Bonita se aproximou em silêncio, trazendo um pedaço de rapadura enrolado num pano. "O senhor não comeu nada desde ontem", disse ela. Lampião aceitou, mas não respondeu. Ficou um tempo mastigando devagar,
Depois murmurou: no sertão, até o perdão tem gosto de sangue. Maria Bonita se sentou ao lado dele, olhando o horizonte alaranjado. Muita gente diz que o Senhor virou lenda, Virgulino, que Deus botou fogo no seu caminho para limpar o que era sujo. Ele deu um meio sorriso, amargo. A lenda é o nome que o povo dá para quem vive mais do que devia. O silêncio voltou. O som do rio era baixo, quase um sussurro. Às vezes, parecia que Lampião conversava com a água, lembrando dos que se foram. Companheiros tombados, amigos traídos, amores que o tempo apagou. Cada lembrança pesava mais que o couro do gibão. De repente, um dos cabras se aproximou apressado. Capitão, tem mulher pedindo para falar com o senhor. Diz que é a viúva do matador. Lampião se levantou lentamente. O vento soprou mais forte, balançando o chapéu. Traga ela. Poucos minutos depois, Maria do Céu surgiu, o rosto magro, o olhar perdido. Estava diferente, sem lágrimas, sem medo, apenas cansada. Parou diante de Lampião e disse: não vim pedir nada. Só vim dizer que o Senhor levou meu marido, mas deixou a dor comigo. E dor não morre, capitão. Lampião permaneceu calado. Aquela mulher já não era a mesma que ele havia poupado no descampado. Agora era o retrato do sertão, ferida, seca, mas ainda de pé. O seu marido escolheu o caminho dele, respondeu. E cada escolha no sertão tem preço, pois que Deus cobre do Senhor também, disse ela, antes de se afastar devagar, sumindo entre as pedras. Maria Bonita o observava de longe. Quando ela desapareceu, perguntou: vai atrás dela? Não, respondeu Lampião, encarando o vazio. O sertão se encarrega dos vivos melhor do que eu dos mortos. O vento levantou poeira, e o som distante de trovões anunciou chuva. Pela primeira vez em meses, o céu se abriu. A água caiu forte sobre a terra rachada, lavando o sangue, apagando as pegadas, e talvez, só talvez, levando consigo uma parte do fardo que o rei do cangaço carregava no peito. A chuva passou, deixando o sertão com cheiro de terra viva. O rio São Francisco voltou a correr mais cheio, e o vento trouxe um frescor que há tempos não visitava aquelas bandas. O bando de Lampião seguia viagem por caminhos alagados, as roupas pesadas e as armas protegidas sob capas de couro. Havia um silêncio diferente entre os homens, não de medo, mas de reflexão. A fazenda do coronel era agora cinza e lembrança, e o nome de Raimundo Tavares ainda ecoava nas conversas das feiras, nas rezas das igrejas e nos cochichos dos sertanejos. Lampião, montado em seu cavalo, observava a paisagem com os olhos firmes, mas a mente distante. O tempo e o sangue tinham-lhe ensinado que o sertão não perdoa, apenas espera. Em cada curva de estrada, via a sombra de todos que já haviam cruzado seu caminho. Amava o sertão com a mesma intensidade que o temia. À noite, acampou novamente às margens do rio. A fogueira crepitava, iluminando os rostos cansados. Maria Bonita sentou-se ao lado dele, entregando-lhe um prato de feijão e farinha. O povo anda dizendo que o senhor virou santo para uns e maldição para outros, comentou, tentando quebrar o silêncio. Lampião sorriu de canto. Santo não mata, Maria, e maldição não reza antes do tiro. Eu sou só o sertão em carne viva. Os cabras riram baixo, respeitosos. Sabiam que aquela frase resumia tudo. Lampião carregava o peso de um homem que já não pertencia a este mundo, mas também não aceitava sair dele. Horas depois, quando o bando adormeceu, ele permaneceu acordado, olhando o fogo diminuir. Pegou do bolso o pequeno rosário que havia caído das mãos de Maria do Céu no dia da execução. Passou os dedos sobre as contas, uma a uma, e ficou em silêncio por longos minutos. As lembranças vinham como assombrações. O olhar de Raimundo antes do tiro, o grito da mulher, o fogo da fazenda. Tudo parecia mais vivo à medida que o tempo passava. No meio da noite, Maria Bonita acordou e o viu ali, imóvel. Ainda pensa nele? Perguntou.
Lampião respondeu, sem desviar o olhar do fogo. Penso em todos, nos que matei, nos que tentei salvar e nos que o sertão levou antes de mim. No fim, todo homem aqui é só uma poeira, esperando o vento certo para sumir. O silêncio foi interrompido pelo som distante de um aboio. Era melancólico, triste, como se o próprio sertão chorasse por seus mortos. Maria Bonita encostou a cabeça no ombro dele. Um dia vão cantar a sua história, Virgulino. Mas só Deus vai saber a verdade. Ele apertou o rosário e respondeu: que cantem e que mintam se for preciso. Às vezes a mentira é o único jeito de o homem virar lenda. A fogueira foi se apagando até restar só a brasa, e o vento levou as últimas fagulhas pelo céu escuro. O sertão dormia, mas o nome de Lampião continuava desperto em cada pedra, cada cruz, cada reza murmurada nas madrugadas. Quando o dia clareou, ele montou no cavalo e olhou o horizonte uma última vez. O rosto endurecido, o olhar sereno. Vamos embora, Maria, disse. O destino não espera ninguém. O bando seguiu rumo a Angico, sem saber que dali em diante a estrada os levaria ao encontro da própria história. E que naquele mesmo sertão, onde ele julgou, matou e amou, seria também o chão onde a sua lenda encontraria o fim.